Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua casa. Estamos no ar para falar sobre este Santos que venceu no Campeonato Brasileiro pela 8ª rodada. Venceu o Ceará, consegue uma vitória após resultados negativos. Uma vitória importantíssima, hein? Uma vitória que vem dar aí um alento ao torcedor, vem dar esperanças ao torcedor. Que dias melhores virão, depois de tantas complicações com o VAR aí, nos jogos passados contra Flamengo, contra Vasco da Gama. Hoje sim, o Santos vence também com uma arbitragem muito tumultuada, aliás, uma péssima arbitragem do nosso querido Wagner Rewey, um árbitro que complicou demais o jogo. Tivemos 5 expulsões, 3 da equipe do Ceará e 2 do Santos. Uma expulsão do Ceará foi após o término da partida. Mas a verdade é que ele apitou muito mal, se complicou, fez lambanças, mas o importante é que o Santos conseguiu uma vitória fundamental para a recuperação no Campeonato Brasileiro. E eu peço a vocês, vai convidando aí os seus amigos, vai mandando essa live aí para os seus companheiros, para os santistas que vão dormir felizes neste sábado. Vão passar um domingo tranquilo, porque a sequência é forte, hein? O Santos terá Atlético Mineiro e depois o São Paulo na próxima semana, o Atlético na quarta-feira com desfalques. Nós vamos falar sobre tudo isso na live, vamos comentar o jogo, vamos comentar sobre as atuações individuais, da mudança do técnico Cuca, hein? Ele sacou, quem diria, ele sacou o nosso querido Sanches e também o Soteldo, 2 ídolos da torcida. O Soteldo até que vinha jogando razoavelmente bem, muito abaixo do que ele pode render, mas o Sanches, a torcida mesmo, já pedia a saída do Sanches. Nós vamos falar sobre isso, mas eu quero que você convide aí, já temos alguns amigos aí entrando nessa live. O Ricardo Carvalho, que diz: o milagre, ganhamos do VAR, Flávio Antunes. É verdade, Ricardo, hoje não teve VAR. E olha, o Ricardo Carvalho, que não gosta do Caio Jorge, vou falar também sobre a atuação do Caio Jorge, que é um menino muito jovem, tem muito a melhorar. O nosso querido Cleison Tatu, lá de Santa Catarina, ele diz: quero ver colocar o Alisson, quero ver o Cuca colocar o Alisson no próximo jogo. O Alisson foi expulso, né, Cleison? E muita gente também queria a saída do Alisson. A verdade é o seguinte, gente, muita gente queria a saída do Alisson, do Felipe Jonathan, do Sanches. Mas o Santos não tem muito o que inventar, não. O Santos, se passar a vencer, esses atletas que são questionados, eles vão passar a ser atletas bons de bola. Você pode ter certeza disso. O Felipe Jonathan hoje fez o gol, foi decisivo, fez até uma boa partida. Ele tem falhado em alguns lances, mas é até natural, porque é um jogador de mais qualidade no apoio. Porém, na marcação deixa a desejar. Hoje ele até foi bem na situação de marcação, quando o Santos fez 1-0 no primeiro tempo, num chute dele, um chute muito bom, dominou e bateu rapidamente, não deu chances ao goleiro Fernando Praz, que fez milagres também. Então foi um golaço do Felipe Jonathan. Mas esse Santos, ele venceu como uma boa atuação no primeiro tempo. E no segundo tempo, o Santos caiu de produção e o goleiro João Paulo novamente foi o grande destaque. Diz aqui o Nívio Freitas: e o goleiro Flavinho, meu querido Nívio, o goleiro salvou o time. Tá jogando demais o João Paulo, um goleiraço que o Santos descobriu aí, apareceu, pegou o lugar do Vladimir. O Everson, que ficou no banco hoje, vai ter que esperar, porque o João Paulo tem sido um jogador fundamental para o Santos. Um abraço também para o Luan Thor. Tem muita gente nessa live. Quero mandar um abraço aqui para o pessoal que está entrando aqui rapidamente. O Ricardo Carvalho diz: mas o Cuca poupou alguns jogadores, ou ele não quis mesmo que o Sanches jogasse, Flavinho? Nós vamos ter ainda a coletiva do Cuca, mas para mim ele poupou tanto o Sanches como o Soteldo, como ele fez com o Luan Pérez na última partida. Teve gente que não entendeu a ida do Alisson para a zaga, mas ele justificou que ele está procurando fazer um revezamento dos atletas. E o Santos não tem muitos jogadores no banco com o mesmo nível, então ele está tentando fazer esse revezamento. Acredito que hoje o Sanches e o Soteldo foram para a reserva exatamente para serem poupados. Até porque, não esqueçam, e eu aproveito para mandar um abraço para o secretário de esportes, o nosso querido Gelásio Fernandes. Um grande abraço, Gelásio. Ao Denis Alves, que diz: ufa, ganhamos! Então eu aproveito para dizer o seguinte: o Santos terá uma sequência nessa quarta-feira contra o Atlético Mineiro
E no sábado que vem contra o São Paulo. São 2 jogos fundamentais porque esses times estão acima do Santos na classificação. O Santos chegou a 11 pontos hoje, se aproximou da zona de classificação para Libertadores, para pré-Libertadores. Então é importante que o Santos ele tenha esse revezamento. Por quê? Após o jogo contra o São Paulo na semana que vem, o Santos terá Libertadores América contra o Olímpia, numa terça-feira na Vila Belmiro. Então o Santos tem que chegar com os atletas descansados, preparados. Se não estiverem descansados totalmente, eles têm que estar preparados, entendeu? Então esse revezamento, o Cuca já tinha alertado aí no último jogo. E diz aqui o Luan Thor: contra o São Paulo não vai dar, Luan Thor, meu querido. O Santos vai atropelar o São Paulo na Vila Belmiro, você pode esperar. Apesar que o São Paulo tá jogando bem, hein? O São Paulo perdeu do Atlético de 3-0, mas olha, o São Paulo atropelou o Galo nos 30 minutos iniciais. Quem viu o jogo, e eu assisti o jogo inteiro, foi um placar totalmente injusto. O São Paulo foi melhor, só que o Galo fez o gol, fez 2-0 e desestabilizou a equipe do Tricolor para o segundo tempo. Mas falando desse Santos que hoje venceu, vamos mandar um abraço também para o nosso querido Márcio, que diz: vamos pegar vaga na Libertadores. Eu acredito que esse Santos pode sim subir na tábua de classificação, principalmente se vierem algumas contratações. Em relação ao jogo de hoje, o Cuca surpreendeu colocando no time o Arthur Gomes para fazer a meia direita no lugar do Sanches e colocando o Lucas Braga para fazer a ponta esquerda, como se dizia antigamente, né? Hoje se fala os extremas, mas ele jogou na ponta esquerda o Lucas Braga no lugar do Soteldo. O time ficou mais forte fisicamente e defensivamente. Perdeu qualidade técnica? Perdeu, mas teve a felicidade de abrir o placar até certo ponto cedo. O Marinho fez uma bela jogada pela ponta direita, o Felipe Jonathan pegou a sobra lá na área do lado esquerdo e num belo chute fez 1-0 para o Santos. E era tudo que o Peixe queria, porque defensivamente o time estava encaixado. Tanto o Arthur como o Lucas Braga são jogadores de velocidade, de força muscular. Então na marcação isso foi ótimo para o Santos. E o Santos ainda conseguiu alguns contra-ataques no primeiro tempo. Inclusive uma delas uma jogada do Arthur Gomes, que demorou um pouquinho para cruzar para o Caio Jorge, ou então tocasse para trás para o jogador Marinho. Mas o time estava bem armado defensivamente. O Ceará não conseguiu entrar na defesa do Santos. Para a segunda etapa, esse time aos poucos foi perdendo força, foi cansando, e o Ceará foi dominando o jogo e foi tendo várias finalizações. E aí entrou em ação o nosso querido João Paulo, que novamente fez um grande jogo, fez uma grande partida e salvou o Santos, hein? Teve pelo menos umas 3 defesas que foram cara a cara, dificílimas, em que o João Paulo foi fundamental para que o Santos vencesse. Entretanto, temos que alertar, era importantíssima a conquista de 3 pontos. O Cuca até demorou para fazer substituições, o pessoal reclamava que não estava trocando, mas quando está encaixado, gente, eu aprendi no futebol que é melhor não mexer. Às vezes você vai mexer e piora, e quando piora pode dar zebra. Então o Cuca demorou por esse motivo, ele só foi trocar quando ele viu que os atletas estavam esgotados. O Arthur Gomes, que estava correndo bastante na marcação, o Caio Jorge lá na frente. Aliás, o Caio Jorge, vai uma dica até pro atleta, né? Ele é um bom jogador, tem boa técnica, qualidade, tem habilidade com a perna direita, com a perna esquerda, mas não pode um centroavante passar aí, não vou falar 90 porque ele não jogou 90, mas ele jogou pelo menos 70 minutos sem dar um chute a gol. Isso não pode. Então ele usa a qualidade dele muito fora da área, ele vem buscar demais o jogo. E você vê a qualidade que ele tem, que quando os zagueiros, o volante toca no pé dele, ele não perde a bola. Isso é difícil, pode parecer fácil para o torcedor, mas é difícil o jogador dominar, vira para cá, vira para lá e não perde a bola. Então a qualidade dele existe, só que ele tem que receber essa bola próximo à área, lá na frente. Senão ele não vai chutar no gol, senão ele não vai fazer gol. E aí a torcida vai pegar no pé, como o meu querido Ricardo Carvalho, que está nessa live e fala que o Caio Jorge não dá. Dá, ele tem 18 anos, é novo, vai aprender esses detalhes. Eu acredito que o Cuca vai trabalhar isso também, colocar ele mais próximo à área, para que ele possa fazer gols, que é isso que o torcedor quer de um atleta que joga com a camisa 9, quer dizer, a antiga 9, faz a função do 9, né? Mandando um abraço também para o Manuel Teixeira, meu querido irmão, que diz aí: o Cuca demorou para mudar, estavam cansados. O seu Ademir Ionoguchi diz: boa noite, Flavinho, como o Cuca vai montar a defesa para o próximo jogo? Vou falar sobre isso também, porque
poderemos ter aí duas novidades, dois jovens atletas, um deles o Alex, que entrou hoje, e o outro pode ser o Wagner Leonardo, que começou no grande lance, exatamente, o Wagner Leonardo, nosso querido Wagninho, que aos 10 anos foi para o Santos, e pode ter a sua oportunidade como titular contra o Atlético Mineiro. Mas voltando a falar do Santos, no jogo de hoje, no segundo tempo, o time caiu de produção e foi salvo exatamente pelo goleiro João Paulo. Individualmente, nós tivemos boas atuações regulares, não tivemos destaque. Acho que o grande destaque foi o João Paulo mesmo. Nós não tivemos destaques de jogadores que fizeram partidas excepcionais, mas todos foram muito bem na parte coletiva. Pará e Felipe Jonathan na marcação nas laterais. Lucas Veríssimo jogou muita bola, assim como o Luan Pérez, que foi expulso de forma muito boba, muito infantil, aí ele errou, não deveria ter feito o que fez o Luan Pérez, mereceu levar o cartão vermelho. Tivemos também o Alisson, que a torcida aí tem pegado no pé, muitos não querem no time, mas ele é um cão de guarda, gente. Se você analisar todos os treinadores que passam no Santos, o Alisson joga, porque pro técnico tem que ter marcador, tem que ter o cara que marca, que ajuda, e o Alisson é esse tipo de jogador. Foi expulso, no meu modo de entender, erroneamente. Fez uma falta simples, só que o árbitro, o seu Wagner Reinway, ele já tinha expulsado os caras lá do Ceará e expulsou o Alisson para compensar. Vai fazer falta também pro próximo jogo. Tivemos o Pituca e o Arthur Gomes. O Arthur Gomes é um jogador que tem as suas delimitações, mas é muito útil taticamente. E foi utilíssimo hoje taticamente para a equipe. Fez a função de meia direita, marcou, ajudou, contragolpeou quando teve a oportunidade. Foi bem no jogo. Pituca melhorando fisicamente, vai melhorando a sua qualidade de futebol, mas ainda falta chegada no ataque, falta finalizar. Meia esquerda, meia direita, eles têm que ter esse poder de fogo, tem que chegar na área do adversário. E no ataque nós tivemos Marinho, que novamente foi decisivo, não é aquele jogador que atua durante 90 minutos com a mesma intensidade de jogadas, eu digo, né? Porque o Marinho ele é intenso, ele é rápido, mas ele tem jogadas esporádicas, porém foi decisivo novamente. O Caio Jorge eu já comentei, e na esquerda o Lucas Braga, útil taticamente. Não é o Soteldo, não teve dribles, não teve jogadas, mas taticamente foi muito útil o Lucas Braga, porque ajudou bastante na marcação, principalmente para uma equipe que saiu na frente, como fez o Santos no primeiro tempo. Então esse Santos venceu com uma atuação que não satisfaz totalmente o torcedor, mas o resultado satisfaz sim. E a gente também fica feliz, porque a gente vê o torcedor feliz aqui. E eu vou ler alguns comentários, algumas perguntas. Diz o Luan Thor, Marinho, melhor jogador do Santos na temporada, nosso querido Luan. O Ricardo Carvalho diz que a TNT considerou o João Paulo o melhor do jogo e ainda já estão dando a ele revelação de melhor goleiro atualmente no Brasil. Isso é uma verdade, viu? João Paulo é a revelação, por enquanto, desse Campeonato Brasileiro. Se considerar a posição de goleiro, aí com certeza é o goleiro revelação, sim. Tem sido aí fundamental para as boas atuações do Santos. Mesmo nas derrotas, nos resultados negativos contra Flamengo, Vasco, o João Paulo também se destacou. O Luan Thor diz que a expulsão do Luan Pérez foi boba, também concordo. O Márcio, nosso querido Márcio Villamaior, diz que o João Paulo é o melhor goleiro do Brasileirão. O Manuel Teixeira diz que o Cuca demorou para fazer as substituições, ou seja, o pessoal participando, mandando aí as suas perguntas, os seus questionamentos. A gente fica feliz por você estar conosco, e é o seguinte, a nossa vontade é que você participe, que você esteja sempre interagindo e divulgando essas lives que a gente tem feito após as partidas do Santos. Estamos fazendo também às terças e quintas às 19 horas, falando tudo sobre esse Santos no Campeonato Brasileiro. E quarta-feira tem Atlético Mineiro, e volto a dizer, o Santos vai ter problema para a escalação, porque não terá Lucas Veríssimo, terceiro amarelo, não terá Luan Pérez expulso e Alisson também expulso. Quem será esta zaga? Eu acredito que nós teremos aí novidades. O Alex é o zagueiro que atuou hoje, já é da base. O Wagner Leonardo pode jogar, o Wagninho. Teremos o Jobson provavelmente como o volante, ou seja, um time totalmente remodelado na defesa. O Cleison Tatu pergunta, ele dá opinião. O árbitro se perdeu, deu aquela falta que não foi nada,
que o Marinho encenou, causou as expulsões, dali para frente a arbitragem foi para o espaço. Concordo plenamente, meu querido Tatu que está lá em Santa Catarina, o árbitro só fez lambança, e o nosso Marinho, ele faz essas encenações, e essas encenações começam a provocar um fuzuê danado no jogo. É muito oba-oba, é muito carnaval para pouca coisa. Os árbitros têm que ser mais rigorosos nesse sentido, porque o árbitro de hoje se perdeu, sim senhor. Um abraço também ao nosso querido Roberto Boaventura. Como está a situação do Soteldo? Acredito, seu Roberto. O seu Roberto está sempre com a gente também no Facebook, que o Soteldo ele tenha sido poupado hoje. Apenas não entrou porque o Santos está fazendo esse revezamento, o Cuca, né? E como o Santos estava vencendo, eu acho que ele não quis arriscar em colocar o Soteldo, porque ele precisava de um marcador ali na ponta esquerda. E o Lucas Braga estava fechando bem os espaços. Poderia colocar o Soteldo como centroavante? Poderia. Mas como a partida já estava quente, o Marinho foi para aquela função, estava desempenhando bem, eu acho que o Cuca resolveu deixar o Soteldo descansando. Mas com certeza na próxima partida o Soteldo estará escalado, acredito eu. Ok? E a gente agradece aí pela presença de todo esse pessoal na live, essas lives que a gente tem feito aí no Facebook, tem mandado também para o YouTube, para o Instagram, e pedimos que você divulgue esse trabalho. Um grande abraço a todos vocês, um grande abraço ao Orlando Pedro Júnior, que diz: vai ser dureza encarar o Galo com desfalques, mas é preciso jogar o melhor e o resto acontece. O meu amigo Lori Miguel diz: tá difícil aguentar o Alisson, Flavinho. Lori, já falei sobre o Alisson. Particularmente eu gosto do Alisson, eu sei que a maioria não gosta, mas eu justifico. Os treinadores que vêm sempre o colocam como titular. Por quê? Porque para treinador você tem que ter o cão de guarda, você tem que ter o marcador. Ele pode ter erros de passe, não tem tanta qualidade para sair jogando, mas na marcação ele ajuda, e ajuda muito. Então o Alisson tem sim a sua utilidade. No time de futebol você não pode ter apenas craques, você tem que ter jogadores úteis. O Santos hoje ele tem jogadores que são questionados, estavam sendo questionados pelo torcedor, mas quando vem as vitórias, esses jogadores de questionáveis, eles passam a ser bons jogadores. Essa é a história do futebol, e nós vamos ver isso, porque eu acredito que esse time do Cuca vai crescer em relação ao Alisson, ao Felipe Jonathan, que fez gol hoje, ao próprio Jobson, que achei que entrou melhor no último jogo. Então nós temos essa situação no futebol, ok? Mandando um abraço pro nosso querido Leonardo Moura Leite, lá do Rio de Janeiro, nosso carioca flamenguista. Esse é flamenguista, hein? Não perde uma, tá toda a live aí mandando os parabéns e divulgando a live. Vai mandando para ele, tá feliz porque o Flamengo venceu hoje com gol de Gabigol que ficou no banco, mas fez o segundo gol do Flamengo, hein? Saiu bravo com o técnico Domi, também o Domi, ele tá chegando agora. O Gabigol é marrentinho, daí o cara não vai muito com a cara dele, pega o Pedro, que é mais humildezinho, coloca pra jogar, mas quem resolve é o Gabigol. O Pedro é muito bom jogador, o Gabigol tem que abrir o olho, mas o Gabigol no Flamengo ele tem que ser titular, né? Isso é indiscutível, ok? Amigos e amigas, nós ficamos por aqui, obrigado pela sua participação, foi muito bom ter vocês conosco, e a gente vai estar falando sobre esse Santos nas redes sociais no Campeonato Brasileiro. Chegamos aí a muitas pessoas na live, um abraço a todo esse pessoal que está com a gente, fico feliz aí de vocês estarem acompanhando, e pode ter certeza, mandando um abraço também ao Marcos Tadeu, ao nosso querido Manuel Antunes, ao Osiel Vitor, que tá ligado com a gente também, ao Márcio Vila Maior, a Juliana, a Ana Beatriz Ferreira Lemos, ao Eustáquio Assis, a todo esse pessoal, ao seu Ademir, ao Ionoguchi, seu Ademir Ionoguchi, a todo esse pessoal, a dona Nilza lá do bar do Toninho, ali na Senador Feijó com a Carvalho de Mendonça, ela não perde uma live, a dona Nilza e o seu Tino, que estão sempre ligados na gente também, ao Eli da Auto Esporte Multimarcas, lá em São Vicente, ao lado do Carrefour, o Eli, que só tem automóveis maravilhosos, hein? Então faça a sua compra lá na Auto Esporte Multimarcas. E o seu Estáquio, ele diz aqui: boa noite, quantos zagueiros tem hoje o Santos, Flavinho? Seu Estáquio, já falei aqui, talvez só tenha entrado agora na live, o Santos hoje tem o Luiz Felipe, que está se recuperando, não sei se ele vai estar ok para o jogo desta quarta-feira. Se ele tiver ok, ele vai jogar. E o Alex, que entrou no segundo tempo, e tem também o Wagner Leonardo, que é o menino que subiu das categorias de base, começou no grande lance com nós,
foi ao Santos com 10 anos, hoje é profissional e pode ser que ele tenha uma oportunidade. O nosso querido Cleison Tatu fala um pouquinho do jogo do Flamengo. O Flamengo ganhou bem, mas está longe de ser aquele Flamengo que todos conhecemos. É verdade, Tatu, tá muito longe. É muito jogador bom para ele escalar, viu, Tatu? É muito jogador bom para o cara escalar e não sabe o que faz, com tanto jogador. O Flamengo, o que os times têm falta para fazer o revezamento, para colocar reserva, o Flamengo tem de sobra. E nós mandamos um abraço ao seu Roberto Boaventura, ao seu Eustáquio, ao Luan Thor, São Paulino, que tá louco para ver o jogo amanhã do Tricolor e tá esperando Santos e São Paulo no sábado que vem. Ele disse que o Santos não passa pelo São Paulo. Luan Thor, meu querido, vai passar e vai ganhar bem na Vila Belmiro, você pode ter certeza. Vamos aguardar. Mas o torcedor santista vai dormir feliz e a gente fica feliz por você estar conosco. Um abraço, Ricardo Carvalho, Caio Jorge. Vai dar jogador bom, esse menino vai começar a fazer gol e você vai passar a gostar desse atleta. Anote e me cobre, como dizia Pinheiro Neto. Ricardo Carvalho, um abraço também ao Flávio Santos, que tá feliz, dizendo aqui é Santos. Tá certo, Flávio, meu xará, um grande abraço a ele também. Um abraço ao Tatu, um abraço a todo esse pessoal que esteve conosco dessa live. Muito obrigado, que Deus abençoe você e a sua família.